Meus alunos, como é que vocês estão? Como é que vão os estudos? Todo mundo estudando bastante aí, já nesse final do nosso curso, já próximo da sua prova objetiva do exame da OAB, né? E nós estamos aqui finalmente chegando no último grupo de 4 blocos, bloco este no qual nós finalizaremos nosso curso, né? Nosso curso de processo penal extensivo, um curso que está sendo ministrado em 30 horas, para não só lhe dar uma boa base a respeito do nosso processo penal, mas principalmente para fazer com que você venha a ser aprovado nessa primeira fase do exame da OAB, não é isso? E agora, como eu já adiantei, nós iremos finalizar o nosso curso, né? Iremos também finalizar o último tema objeto do nosso curso, que é o tema dos recursos. Nos 4 blocos passados, nós já iniciamos o estudo a respeito dos recursos, quando nós vimos a teoria geral dos recursos. Ele disse naquela oportunidade que normalmente é o que vem sendo mais explorado na OAB, né? E também já vimos o recurso de apelação. Agora nós veremos, ao longo desses 4 blocos seguintes, na verdade que são os últimos 4 blocos, nós veremos os recursos restantes, tá certo? E à medida que nós formos trabalhando com os recursos, nós iremos também, mais uma vez, trabalhando com as várias questões que já caíram no exame da OAB, tá certo? Então vamos lá já dar uma olhadinha no nosso slide para que nós possamos começar aqui o nosso trabalho. E como nós acabamos no bloco passado com o recurso da apelação, nós iremos agora começar com um recurso em sentido estrito, que é um recurso muito importante e que vez ou outra também é objeto do exame da OAB. Vamos começar falando aqui das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, certo? E eu queria, por enquanto, falar genericamente dessas hipóteses. Nós temos vários casos, mais de 10 casos, que são objeto de mais de 10 hipóteses que são objeto de recurso em sentido estrito. Essas hipóteses estão todas elencadas no artigo 581 do nosso Código de Processo Penal. No próximo slide, salvo engano, no próximo ou no seguinte ainda, nós iremos ver aqui detalhadamente esses casos que são objeto de recurso em sentido estrito, tá certo? Porque pode ser que eles venham a cair na sua prova, tá? Mas antes disso, vamos fazer algumas considerações gerais para você poder se situar no nosso tema aqui, tá? Esses casos do artigo 581, eles correspondem à enumeração exaustiva, ou seja, não existem outros casos, a não ser que tenha previsão expressa numa lei específica, não existem outros casos que admitam recurso em sentido estrito, tá? O juiz não vai poder, para saber se nem o advogado vai poder, principalmente o advogado que está fazendo com o exame da OAB, né? O advogado não vai poder inventar um caso que não esteja nesse artigo 581 para interpor um recurso em sentido estrito. Só cabe o recurso em sentido estrito estritamente, até com perdão da redundância, estritamente nos casos elencados no artigo 581 do nosso Código de Processo Penal, tá? O que é possível é, pegando um caso que seja parecido com aquele caso que já está no artigo 581, fazermos uma interpretação extensiva para poder admitirmos um recurso em sentido estrito num caso análogo, tá certo? Mas não podemos inventar uma hipótese nova, só nas hipóteses previstas em lei é que nós poderemos entender cabível o recurso em sentido estrito, tá certo? Eu já adiantei, no começo do nosso estudo dos recursos, né, que o recurso em sentido estrito ele é especial em relação à apelação. Sendo especial, ele é cabível caso exista a hipótese legal. A apelação fica com o resíduo. Ou seja, se a hipótese da decisão estiver no artigo 581, o caso é de recurso em sentido estrito. Se não tiver, aí passa para o resíduo e o caso é de apelação. Tá certo? Veja só. Para a gente começar a entender o raciocínio do recurso em sentido estrito, eu tenho que te dizer que a regra geral, veja só, pessoal, só para fins de regra geral, porque o nosso Código de Processo Penal nesse aspecto é super complicado. Ele, na verdade, não é que é complicado, mas ele termina trazendo dificuldade onde não havia necessidade. Por quê? Porque ele poderia simplesmente dizer que para toda decisão interlocutória é cabível o recurso em sentido estrito, tal como o agravo é cabível para toda decisão interlocutória no nosso Código de Processo Civil, né? Então, na verdade, o que acontece? A regra geral é essa. Decisões interlocutórias
ou seja, aquelas decisões que não põem fim ao processo, elas são objeto de recurso em sentido estrito, em regra, certo? Mas veja, primeira seção, também é possível. Não, primeira seção é o seguinte, nem toda decisão interlocutória ela vai ser objeto de recurso em sentido estrito. Via de regra, o recurso em sentido estrito ele serve para aquelas decisões interlocutórias, certo? Mas nem todas, tá? Mas exceção mesmo a gente tem por quê? Porque há hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito para decisões definitivas. E nós já vimos, quando estudamos o bloco passado, que para a decisão definitiva a regra geral é que o recurso é a apelação, certo? Para a regra geral. Por quê? Porque a apelação é residual, certo? Então, se, apesar da decisão ter caráter definitivo, encerrando o processo, certo? Houver a previsão expressa no artigo 581 de que cabe o recurso em sentido estrito, o recurso em sentido estrito será aquele que deverá ser interposto, tá certo? Porque a apelação só será interposta no caso de não haver previsão de interposição do recurso em sentido estrito. E o nosso código aí, desnecessariamente, entrou num casuísmo. Ele veio dizer especificamente quais são as hipóteses de recurso em sentido estrito. Tá? Não deveria ter sido assim, mas foi. Então, infelizmente, é isso que poderá cair na sua prova. Então, é isso que você terá que estudar. Tá certo? Além disso, nós também já vimos que as decisões com força de definitiva, ou seja, que encerram o processo, mas também que encerram apenas uma fase do processo, elas são objeto de apelação. Certo? Porém, pode haver caso, na verdade há caso, em que essa decisão com força de definitiva é objeto de recurso em sentido estrito por expressa previsão legal. Então, se há previsão legal de cabimento do recurso em sentido estrito, volto a repetir, não vai caber a apelação, porque a apelação é residual. Tá bom? Então, vamos passar adiante. E aqui, pessoal, eu passo para uma tabelinha, porque eu não ia ficar aqui nessa aula direcionada especificamente para a sua aprovação na OAB, eu não ia ficar aqui lendo o conteúdo do artigo 581 do nosso Código de Processo Penal. Isso não ia adiantar de nada para você, ia tomar o seu tempo, porque ia estar perdendo tempo assistindo a aula, com uma coisa que você poderia estar lendo na sua casa, né, sem nenhuma necessidade de estar ouvindo ou estar repetindo aqui, tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Nesse slide aqui, o que eu fiz foi uma tabela, certo? Resumindo para você de uma forma mais fácil, justamente o conteúdo do que está no artigo 581. Certo? Os incisos do artigo 581. Sendo que eu fiz isso de uma forma que vai tentar fazer com que você venha compreender de uma maneira mais fácil como memorizar, ou pelo menos tentar ter uma ideia geral a respeito desse casuísmo, desse infeliz casuísmo do nosso Código de Processo Penal. Tá bom? Então você já pode ver que nós temos aqui 3 colunas. Certo? Veja só. Na primeira coluna, eu estou colocando as decisões passíveis de recurso em sentido estrito, que são tomadas, que só permite o recurso quando ela tem a decisão, quando a decisão tem um único sentido, ou seja, ele é cabível só contra um sentido da decisão. Por exemplo, para você poder se situar primeiro, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, a lei diz que cabe recurso em sentido estrito, tá? Da que rejeita. Mas por que eu estou dizendo que só é cabível em um sentido? Porque no sentido contrário, ou seja, a decisão que recebe a denúncia ou queixa, ela não permite a interposição de recurso em sentido estrito. Então, o que eu quero dizer com essa primeira coluna é justamente isso, que é só um sentido da decisão que admite o recurso, tá certo? A coluna que está aqui no meio, a segunda coluna, ela diz que o recurso em sentido estrito é cabível, seja a decisão em um sentido, seja a decisão em outro sentido. Ela é cabível contra qualquer sentido da decisão. Tá certo? Por exemplo, se o juiz concede a fiança, cabe o recurso em sentido estrito. Se o juiz nega a fiança, também cabe o recurso em sentido estrito. Tá bom? E por fim, nós temos uma terceira coluna que fala dos casos do cabimento de um recurso de agravo. Veja você, agravo
via de regra, é o recurso previsto no nosso Código de Processo Civil, não é objeto do nosso processo penal, certo? Mas nós temos uma lei específica, a Lei de Execução Penal, chamada de LEP, que, no seu bojo, admite, evidentemente, recurso contra algumas decisões judiciais tomadas na fase de execução da pena, né? E o recurso previsto nela para impugnar essas decisões tomadas na fase de execução é o recurso de agravo, certo? E não o recurso em sentido estrito, tá bom? Por que eu estou falando especificamente do agravo? Porque hipóteses que originalmente estavam no artigo 581 do nosso Código de Processo Penal, atualmente estão na LEP e não são mais objeto de recurso em sentido estrito e são objeto, sim, de agravo. Tá certo? Vamos agora, infelizmente, para o casuísmo do nosso legislador. Tá bom? Então, já coloquei para você em primeiro lugar aqui. Deixa eu apagar. Vou apagar aqui para poder facilitar o nosso raciocínio. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos aqui a decisão de rejeição da petição inicial acusatória. Contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, é cabível recurso em sentido estrito, certo? Se o juiz recebe, eu já adiantei, não há previsão de nenhum recurso, mas pode ser impetrado habeas corpus para trancar aquela ação penal. Tá? Habeas corpus é um instituto que nós iremos falar no último bloco do nosso curso. No último bloco desse grupo de 4, que também é o último bloco do curso inteiro. Tá certo? Se o juiz declara a sua incompetência, também cabe recurso em sentido estrito. Mas se ele disser que é competente, não cabe nada. O que pode caber, eventualmente, também é o tal do habeas corpus, que nós iremos falar mais adiante. Tá certo? Por quê, pessoal? Porque a questão é lógica. A questão é bem lógica, certo? Se o juiz diz que ele é incompetente, ele vai dar uma decisão específica para isso. Se ele vai dizer que ele é competente, por vezes ele nem diz isso, ele vai simplesmente receber o processo e vai dar andamento a esse processo. Tá bom? Mas vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Terceiro, no caso de procedência das exceções. Nós já vimos o Instituto das Exceções lá quando trabalhamos as questões e processos incidentes ainda no início do nosso curso. Não é isso? Salvo a de suspeição. Por que salvo a de suspeição? Porque a exceção de suspeição, a competência é do segundo grau de jurisdição, ou seja, a competência é do tribunal. Veja que eu estou falando aqui de decisão tomada em um único sentido. Então, na procedência da exceção, cabe o recurso em sentido estrito. Mas no caso de improcedência, não cabe. Eventualmente, só irá caber o habeas corpus, tá certo? As decisões de pronúncia, ou seja, aquelas que admitem a acusação e encerram a primeira fase do juízo do júri, fazendo com que o réu seja submetido à segunda fase e posterior julgamento pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal do Júri, né? Essas decisões de pronúncia também são objeto de recurso em sentido estrito. A de impronúncia, não. Por isso que nós estamos aqui no sentido único. Veja que esse primeiro item e esse da pronúncia tem um asteriscozinho aqui, porque eu vou detalhar para vocês daqui a pouco, de uma forma não muito aprofundada, mas um pouquinho mais detalhada para você. Tá certo? Veja só. Das decisões que indeferem a prisão, que são contra a prisão, na verdade, em sentido lato, por exemplo, a decisão que relaxa a prisão, a decisão que concede a liberdade provisória, a decisão que indefere um pedido de prisão preventiva, todas elas são contra a prisão. E sendo contra a prisão, elas admitem também o recurso em sentido estrito. Se a decisão for a favor da prisão, não vai caber o recurso em sentido estrito, porque o que caberá aí será o habeas corpus. Tá? As decisões que determinam a anulação do processo, da mesma forma, são passíveis de recurso em sentido estrito. Se não anular, se for uma decisão dizendo que não anula o processo, eventualmente só poderá também ser cabível o habeas corpus, tá certo? Aqui nós temos uma questão interessante, que eu já venho falando dela ao longo do nosso curso, que é o cabimento do recurso em sentido estrito contra as decisões que determinam a inclusão de jurado na lista definitiva. Isso aqui é uma decisão mais administrativa de organização do Tribunal do Júri do que uma decisão jurisdicional, porque ela não é tomada no bojo de um processo penal específico. Tá? Ela simplesmente organiza o trabalho da vara, mas ainda assim
ela é passível de recurso interdistrito e o prazo é um prazo diferente, é um prazo de 20 dias, nós já falamos também anteriormente e iremos falar novamente daqui a pouco. As decisões que não recebem a apelação, também são passíveis de recurso interdistrito. Se receber, eventualmente só vai poder caber um habeas corpus também. E também as decisões que determinam a suspensão de um processo por força de uma questão prejudicial também são passíveis de recurso interdistrito e estão na primeira coluna porque a decisão que não suspende o processo não pode ser objeto de recurso interdistrito, tá certo? Passando para a segunda coluna. Agora que admite a interposição do recurso interdistrito, seja decisão em um sentido, seja decisão no outro sentido, tá? Então todas as decisões relacionadas à fiança são passíveis de recurso interdistrito. Igualmente, as decisões relativas a habeas corpus, tanto a que concede, quanto a que indefere a ordem, que denega a ordem. As decisões tomadas no incidente de falsidade também são passíveis de recurso interdistrito. E, por fim, as decisões relativas à extinção da punibilidade. Certo? Nós já falamos que a absolvição sumária é objeto de apelação, salvo no caso de absolvição sumária decorrer da extinção da punibilidade, porque aí existe previsão expressa de que o cabimento é o recurso em sentido estrito. Tá bom? Finalmente, não esqueçam, essas hipóteses estavam no artigo 581 do nosso Código de Processo Penal, mas agora elas têm que ser analisadas à luz da Lei de Execução Penal. Então, as decisões relativas a todas as decisões tomadas na fase de execução penal, ou seja, SUSI, que é a suspensão condicional da pena, livramento condicional, unificação de penas, aplicação de medida de segurança e até mesmo a extinção da punibilidade, se for tomada na fase de execução penal, na fase de cumprimento lá da pena, elas são objeto de agravo e não mais de recurso interdistrito, porque são todas as decisões tomadas na fase da execução. Tá certo? E já temos aqui a nossa primeira questão da OAB, para que possamos ver como a matéria é importante. Vamos lá. 10º exame da OAB, questão 69. José, após responder ao processo cautelarmente preso, foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Após alguns anos no sistema carcerário, ou seja, já está pressupondo aqui um trânsito em julgado e, portanto, uma execução da pena, seu advogado realizou um pedido de livramento condicional, que foi deferido pelo magistrado. O membro do parquê, o Ministério Público, entendeu que tal benefício era incabível e deseja recorrer à decisão. Qual é o recurso cabível dessa decisão? Veja só, que eu até nem falei antes para você. A previsão da LEP é de que o agravo em execução tem um prazo de 5 dias para sua interposição. Em função disso, a letra A está errada, porque o prazo é o prazo de 5 dias. E a letra A seria justamente a questão que você poderia ter mais dificuldade em responder, se seria a letra A ou se seria a letra C, certo? A letra B é mais fácil, por quê? Apesar da previsão do artigo 581, essa previsão não mais prevalece por força da LEP, né? Porque é uma decisão tomada na fase de execução da pena. Então não é cabível o recurso interdistrito. Também não é cabível a letra D, porque mais uma vez ela fala de recurso em sentido estrito. E também fala no prazo errado do recurso em sentido estrito, porque o prazo não é esse prazo de 10 dias, tá certo? Por isso, a resposta certa é a letra C. O cabível contra a decisão tomada em fase de cumprimento da pena, já depois do trânsito em julgado, já na fase de execução penal, é o agravo em execução, cujo prazo é o prazo de 5 dias para a sua interposição. Vamos seguir. Vamos tratar de algumas questões jurisprudenciais aqui.
e falar especificamente, na verdade, inclusive relacionado ao tema da rejeição da denúncia, que é a primeira hipótese de recurso em sentido estrito. Súmula 707. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do defensor dativo. Quando nós falamos do tema das nulidades, nós já tratamos dessa súmula 707, certo? Mas vamos entender agora o porquê da razão dessa súmula. Veja só, temos aqui um processo penal. Na verdade, não vou nem dizer um processo, né? Porque o processo só começa depois do recebimento da denúncia. Mas, enfim, temos aqui uns autos de um processo no qual tem uma denúncia aqui, né? Até então, o réu não foi chamado para se defender. E o juiz, na hora de fazer a admissibilidade dessa acusação inicial, ele simplesmente rejeita essa denúncia, certo? O réu até agora não foi chamado, o acusado ainda não foi chamado para o processo, nem consta lá o nome dele ainda. Quer dizer, consta o nome dele, mas até agora ele nem se manifestou, certo? Aí o MP recorre dessa decisão, certo? O que vai acontecer? O denunciado, objeto daquela denúncia que foi rejeitada, ele terá que ser intimado para oferecer contrarrazões. Mesmo que ele não foi, na verdade, nem citado ainda. Ainda assim, ele terá que ser intimado para oferecer contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Tá certo? Segunda observação é a súmula 709, também do STF. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, como recebimento da denúncia. Então vamos lá. Tem aqui os mesmos autos, uma denúncia, o juiz vai e rejeita essa denúncia. O tribunal reforma a decisão do juiz e diz que a denúncia, na verdade, deve ser recebida. Ele não precisa anular essa decisão e mandar o juiz dar uma decisão de recebendo a denúncia. A decisão do tribunal já substitui aquela do juiz e já serve por si só como recebimento de denúncia. É isso que diz a súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, salvo quando realmente for nula a decisão que rejeitou a denúncia, porque se ela for nula, ela não tem valor e ela deverá ser afastada para que outra seja proferida no seu lugar. Tá certo? E finalmente, o que eu acho até mais importante é o artigo 82 da Lei 9.099, que você tem que ter muito cuidado, porque eu já venho falando isso ao longo do nosso estudo dos recursos. O nosso legislador parece que pega no pé do aluno, querendo que o aluno erre a pergunta da prova. Então ele já foi complicado em trazer um casuísmo de hipóteses do recurso em sentido estrito lá no artigo 581 do nosso CPP. Dentre esse casuísmo, ele colocou a rejeição da denúncia ou queixa como inclusive a primeira hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Mas o que ele faz? Na Lei 9.099, que trata do juizado especial criminal para os crimes de menor potencial ofensivo, o que ele diz? Que da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e também da sentença, cabe o quê? Apelação. Ou seja, é cabível recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a denúncia ou queixa? Sim, salvo no caso do juizado, porque o recurso no juizado é sempre de apelação. Tá ok? Então vamos adiante aqui. E aí nós temos mais uma questão da OAB para a sua análise. Questão do sexto exame, questão 67. Em relação aos meios de impugnação das decisões judiciais, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, quando tiver essa palavra, cuidado, porque ela quer induzir a erro. Tá certo? Caberá recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitar a denúncia. Ok. Podendo o magistrado, entretanto, após a apresentação das razões recursais, reconsiderar a decisão proferida. Pode também, nós iremos falar daqui a pouco, é o efeito, já falamos na verdade e iremos repetir daqui a pouco, é o efeito regressivo do recurso em sentido estrito. Letra B. Caberá apelação contra a decisão que impronunciar o acusado. Veja só o que eu falei para você anteriormente,
cabia recurso sentido estrito, agora não mais. Agora cabe apenas a decisão que pronuncia. Da que impronuncia, cabe realmente a apelação, a qual terá efeito meramente devolutivo. Letra C. Caberá recurso sentido estrito contra a decisão que receber a denúncia oferecida contra funcionário público por delito próprio, o qual terá duplo efeito. Veja só, vamos voltar aqui para você poder se recordar. No quadrozinho, eu já falei para você que é um caso de recurso sentido estrito contra a decisão em sentido único. A decisão é de rejeição e não de recebimento. Não é isso? Então, adiantando novamente, a decisão que receber a denúncia não é passível de recurso sentido estrito, só aquela que rejeitar. Aqui está o erro, a resposta correta. A resposta incorreta e que, portanto, deverá ser a marcada é a letra C. Letra D. Caberá apelação contra a decisão que rejeitar a queixa-crime oferecida perante o juizado especial criminal, a qual terá efeito meramente devolutivo. Esse item está correto porque é uma exceção à regra do artigo 581. Que nós também já abordamos aqui. Tá certo? Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso tempo e, em função disso, nós iremos finalizar este primeiro bloco deste nosso último grupo do nosso curso aqui. Tá certo? Eu ia falar de mais 2 slides ainda, mas não tem problema, porque nos 3 blocos restantes nós iremos abordar todas as matérias que são importantes para a sua aprovação na primeira fase da OAB, tá certo? Então ali aguarde já, quando nós continuaremos ainda a estudar o recurso sentido estrito e talvez já passemos para outros recursos também, tá bom? Até já!